O que eu geralmente faço quando eu quero mudar um estilo de vida, quando eu quero alterar os meus hábitos, quando eu quero fazer um glow up, quando eu quero realmente sair de um ponto em que eu tô ali estagnada para um ponto em que eu quero me sentir melhor comigo mesma. Seja bem-vinda aqui ao meu canal. Esse é o canal em que eu falo sobre mentalidade, sobre rotina, sobre hábitos contigo, sobre coisas que eu vivo na pele, que realmente faz diferença na minha vida e que pode fazer diferença na tua. Como eu sempre falo, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui, já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu estou ali pensando na forma de como eu posso te ajudar a se tornar uma mulher mais poderosa realmente, com senso de valor e com autoestima em dia, sabe? É isso que eu trago aqui. E eu vou te falar isso de todo o meu coração, porque todas nós passamos por alguns altos e baixos em relação à nossa autoestima e em relação à nossa a sensação de que a gente está satisfeita com aquilo que a gente está vivendo. E esses dias, na verdade, eu estava bastante insatisfeita com o tipo de alimentação que eu estava, sabe, tendo ao longo do meu dia e tudo mais. Então, assim, eu percebi que eu estava num ciclo muito ruim de de comer besteiras mesmo, de me deixar me permitir. Eu não sei se isso tem a ver também com o tempo, sabe? Esse primeiro semestre do ano, aqui onde eu moro, tem muita chuva, é um clima mais friozinho, um clima mais assim, sabe? Que pede que a gente fique mais aconchegada, comendo coisinhas gostosas. Eu lembro que eu fiz chocolate quente, eu fiz várias coisas gostosas dentro de casa e também saí muito para comer. E eu cheguei no espelho um dia desses e percebi que eu estava muito inchada. Não assim uma coisa de dizer, meu Deus, eu estou obesa. Não, mas eu estava muito mais inchada do que o normal, muito mais retida e com muito mais gordura. Isso começou a me incomodar há um tempinho, tá? Não foi assim de uma hora para outra. Mas o que eu quero te dizer nesse vídeo é que tu começa a se incomodar com alguns pontos em ti e que isso é um sinal de que é um pedido do teu corpo para que tu comece a melhorar, para que tu mude essa rotina, essa forma de viver que tu tá vivendo. Pode ser tanto voltado para alimentação, quanto tu está muito sedentária no teu quarto, na tua casa, sabe? Só se entregando mesmo para trabalho, a mente, só no celular, e o teu corpo tá ali sofrendo, pedindo. E o nosso corpo pede quando a gente fica muito preguiçosa, sabe? Muito lenta, e eu tava me sentindo muito assim. Tá tudo bem que eu estava de férias, então eu estava aproveitando esse tempo para relaxar, mas isso não significa que a gente vai meter o pé na jaca e deixar o pé na jaca lá, porque isso vai realmente prejudicar a forma como tu te vê, a forma como tu, sabe, a tua autoestima para o mundo, assim, isso vai prejudicar muito. Isso é uma coisa que eu começo a perceber em mim, porque, enfim, eu estudo mentalidade, eu leio bastante, eu medito, então eu sei o que de fato aquilo é, tá afetando em mim. Então eu comecei a achar desconfortável as fotos que eu fazia, o tamanho, sabe, que eu tava e tudo mais. E aí, logo, eu comecei a pensar numa coisa rápida, numa coisa que iria resolver o meu problema de uma forma rápida. E é uma coisa que a gente costuma fazer, do tipo, eu não tô gostando de tal coisa, eu vou resolver ali rapidinho. E eu sei de fato que essas coisas que resolvem muito rapidamente, pílulas mágicas, remédios e tudo mais, é uma coisa que, ok, tu consegue ali o teu resultado, mas tu transforma apenas o estético e não transforma a tua mentalidade. E aqui no canal eu sempre vou estar associando tudo aquilo que a gente faz com as nossas emoções e com a nossa mentalidade, com aquilo que a gente pensa, porque é isso que de fato direciona a gente. É isso que de fato mantém a constância. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando o mindset que eu tive que fazer na minha mente para praticar atividade física de uma forma constante. Já estou aí há mais de 6 anos praticando atividade física praticamente todos os dias, sem ter aqueles altos e baixos de largar, de simplesmente dizer hoje eu não vou fazer, porque eu realmente busquei, trabalhei e me estudei para fazer essa mudança. Se tu quiser assistir esse vídeo, pode procurar aqui no meu canal, é um vídeo que eu falo sobre atividade física e como é que eu deixei de ser sedentária. E assim como na atividade física, esse vídeo aqui que eu vou te falar agora, que eu tô conversando aqui contigo, é para te dizer como é que eu faço isso na prática. Eu sei que falar sobre mentalidade, falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, é uma coisa que às vezes parece muito, sabe, lá no campo das ideias, uma coisa que parece muito sonhadora.
Mas como é que eu uso isso na prática? Primeiramente, a gente começa com os nossos diálogos internos, aquilo que a gente está pensando e como é que a gente está respondendo aquilo que a gente está pensando. A primeira coisa que eu penso é tipo, eu olho no espelho uma coisa que eu não gosto, e aí tu vai focando naquele teu defeito. E é uma coisa que eu não faço, ficar focando no defeito. Eu começo a procurar entender por que aquilo está acontecendo e o que eu vou fazer em relação àquilo. Então, o primeiro ponto aqui desse vídeo, dessa nossa conversa que eu quero compartilhar contigo de forma bem simples, é que tu precisa conversar contigo mesma e entender o que de fato está errado. Eu sabia que eu estava me alimentando muito mal, comendo mal, bebendo pouca água. Eu já até falei aqui no vídeo sobre o cuidados estéticos e a skincare, que eu comecei a cuidar também. E aí depois, quando eu fui olhar para minha alimentação, ela estava bem ruim. Eu deixei passar esse período de férias e agora, já que eu não estava gostando do que eu estava vendo no espelho, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar me criticando, que vai ficar apontando os meus defeitos, mas eu compartilhei com meu marido que eu estava assim me sentindo bem inchada, me sentindo desconfortável às vezes com as roupas. Enfim, era uma coisa minha que eu compartilhei com ele dessa vez, porque normalmente eu não compartilho com ninguém, porque isso não te ajuda, tu ficar compartilhando os seus defeitos. E o que te ajuda é realmente criar um plano de ação para que aquilo mude, para que aquilo vire a chavinha na tua mente, não só com uma pílula mágica, tá? Não é só tentar cortar o mal pela raiz, sendo que o mal tem raízes, não é só uma raiz que ele tem várias raízes. Então a gente corta uma, mas outras ali estão em volta para manter aquele hábito. E às vezes tu vai para uma cirurgia, tu toma um remédio e aí tu volta com tudo de novo porque tu mudou tudo menos a tua mente, né? E aí eu fico pensando, cara, o que eu vou fazer? Claro que eu fiquei muito tentada em tomar um remedinho rápido para dar aquela desinchada de 3 a 5 quilos, que é basicamente isso que eu quero, perder esse nível de gordura de 5 quilos mais ou menos. E aí eu pensei, eu compartilhei isso com ele também estava querendo entrar nesse novo estilo de alimentação, porque a gente faz a nossa marmita, eu falo aqui também no canal que eu faço realmente as nossas marmitas no domingo ou na segunda-feira para a semana. Então, se eu faço uma marmita que é mais pesada, que era mais feijão, arroz, tudo mais, por que não fazer uma marmita que realmente fosse mais saudável e fosse ajudar no nosso processo, né? Já que a gente não quer perder 30 quilos, a gente quer perder apenas o inchaço e a gordura em excesso, porque a gente realmente estava se alimentando mais, a nossa alimentação estava bem mais calórica do que o nosso gasto calórico de fato. E aí, o que eu fiz? Então, a primeira coisa que eu faço realmente é fazer uma análise mental do meu diálogo interno. Poxa, se eu quero isso, por que eu não vou fazer? O que está me impedindo de transformar a minha alimentação? Primeira coisa que vem, que surge para nossa cabeça é justamente dizer, poxa, é chato, é ruim, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, tá tão gostosinho eu comendo as coisas gostosas, tá tão gostosinho, tá? E aí eu penso, não, mas eu tenho que sair, aquele diálogo, aquela briga interna, né? Aquela briga mental. E o que me ajuda muito é a chamada decisão inicial. Tu precisa tomar uma decisão. Tu precisa entender que nada vai partir assim do nada, nada vai, ai, do nada eu vou começar a me alimentar bem, porque não, é muito confortável a gente ficar no nosso lugarzinho, comendo as besteirinhas. Toda a sobremesa eu tava comendo um chocolatinho e tudo mais, e de pouquinho em pouquinho a gente acaba se transformando num balão gigante de várias coisas, de pequenos hábitos que a gente tem, né? Aí eu compartilhei com ele e ele entrou comigo nessa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tomar uma tomada de decisão. E é uma coisa muito importante tu tomar essa decisão, se falar essa decisão e às vezes se comprometer com essa decisão com outra pessoa. Porque isso ajuda a tua mente a não desistir nos primeiros dias, que são os dias mais difíceis, que são os dias em que a tua mente, o teu cérebro, que está acostumado ali com aquela mesma, como é que eu posso dizer, com aquelas mesmas descargas de adrenalina no teu corpo, com as mesmas conexões que ele faz todos os dias, e ele não vai gostar dessa tua nova decisão, dessa tua nova ideia. Então, os primeiros dias são sempre os dias mais difíceis. A segunda coisa que eu costumo fazer, e isso eu não faço só para alimentação, eu faço para absolutamente tudo que eu quero que aquilo se encaixe na minha rotina, que aquilo vire algo real, assim, sabe? O que eu percebo é que, por exemplo, na alimentação a gente tomou a decisão e a primeira coisa que a gente foi fazer foi uma comprinha para tentar
inserir na nossa alimentação aquilo que a gente precisava inserir, que no caso eram os legumes, era a salada, que eu praticamente não estava comendo, era basicamente isso, era saladas cruas e legumes, são coisas que a gente não estava comendo. A nossa alimentação estava basicamente arroz, feijão e farofa, e a proteína. E essa farofa era extremamente carregada, então era uma farofa que eu deixava ali, sabe, numa vasilha, uma delícia a farofa, então a gente estava o tempo todo, todo dia, comia umas 3, 5 colheradas daquela farofa, e depois eu fui ver o tanto de calorias que aquela farofa tinha, ou seja, virou um hábito, e era uma coisa que eu já sentia falta. Então, ele já estava querendo fazer a farofa de novo, e a primeira coisa que eu disse, não, essa farofa aí, ela tem que sair do nosso campo de visão. Então, esse segundo ponto aqui que eu posso te dizer é justamente a gente analisar o nosso ambiente e a nossa visualização. O que de visual está prejudicando com que tu vá sair da tua zona de conforto e o que está te ajudando. O que estava prejudicando a gente era a geladeira cheia de comidas mais pesadas, tinha doce de leite, tinha um monte de coisa que já estava eliminando, e aí a gente fez já uma limpa nisso e começou a inserir. Compramos algumas frutas, que era coisas também que a gente não estava ingerindo, e comecei a deixá-las todas cortadinhas e coloquei numa vasilha. Eu até filmei aqui para colocar nesse vídeo, não sei se eu vou colocar, mas eu vou tentar. Eu cortei as frutas, coloquei numa vasilha. Essas vasilhas transparentes, elas têm uma tampa que é para vedar mesmo o alimento. Mas, como eu conheço a nossa mente, e eu sei que a minha mente, ela é. Nós todas somos visuais. Eu não coloquei a tampa que vem nela, eu coloquei um papel filme para deixar a fruta bem aparecendo. Coloquei as frutas praticamente sendo pulando assim na geladeira. Quando eu abri, a fruta vem na minha cara. Porque isso é o segundo detalhe que tu tem que fazer. Tu tem que deixar o que tu precisa fazer pulando na tua cara. Se for para ir para academia, deixa um tênis, uma roupa montada do lado da tua cama. Se for para, sei lá, começar a estudar mais, deixa aquele material onde tu vai passar e tu vai olhar aquele material e tu vai te lembrar que tu precisa estudar. Isso é uma forma de tu usar a tua mente para te ajudar no processo de transformação de um hábito. Então, assim, a gente estava vivendo de um ritmo e a gente tinha que transformar em outro ritmo. Só que para isso precisa ver uma ponte, precisa ver ferramentas, precisa ver uma forma, uma ajuda, tá? E isso é uma forma que a gente faz para se ajudar. É justamente criando um ambiente, facilitando o teu visual e retirando de rota aquilo que te prejudica. Sei lá, se tu quer estudar e tu sempre sente um sono, não vai estudar em cima da tua cama, porque obviamente aquilo vai fazer tu dormir. Então, assim, a gente precisa ser inteligente nesse sentido, entender que o nosso cérebro ele não é burro, tá? Ele simplesmente vai procurar o melhor caminho, o menor caminho de menor esforço. Então, se eu quero ter um menor esforço para ter uma alimentação boa, eu tenho que cortar as frutas e deixar elas pulando na minha cara, porque se eu tiver com fome, eu vou lá e como a fruta e não um pão cheio de doce de leite, que era o que eu estava comendo. Outra coisa que eu costumo fazer para me ajudar nesse processo de mudança, tá? Então vai anotando aí coisas que tu precisa fazer e colocar em prática. Uma coisa que eu faço bastante é não criar uma expectativa em cima daquilo que eu quero alcançar. É viver o presente e gostar do presente. O que eu posso te dizer? Se tu já começar a querer mudar a tua vida odiando quem tu tá sendo agora, odiando a tua realidade presente, tu vai viver em função de um futuro. Isso vai te causar muita ansiedade. Isso vai te causar um certo, como é que eu posso dizer? Um pavio muito curto para lidar com a lentidão do processo. Porque um processo que ele vai ser realmente transformador e que ele vai perdurar, que é o que eu quero na minha alimentação, é uma transformação mesmo, é uma questão de eu querer gostar de eu fazer aquilo porque eu gosto, e não porque me está sendo imposto ou porque eu tenho medo, sabe? Se tu gerar medo em cima daquilo, medo de engordar ou medo de não ir, é porque tu tá vivendo no futuro. Isso está te gerando ansiedade, isso vai te causar emoções que vão prejudicar o teu processo. Então, eu sei que mesmo querendo alcançar certo objetivo, eu preciso gostar do que eu já tenho agora. Preciso encontrar coisas boas no que eu já tenho agora. Preciso focar naquilo de bom que eu tenho agora. Tudo bem que eu tô com alguns quilos a mais, mas o que eu posso gostar disso? De repente, um volume melhor do meu corpo, a força que eu tenho mais no treino, enfim,
que eu posso gostar mais, tá? Você tem que encontrar alguma coisa nessa tua realidade atual que vai te ajudar a não ficar ansiosa pelo futuro daquilo que tu quer alcançar. Porque justamente isso, esse remoer do que eu não quero agora pode me gerar um medo constante de não conseguir, um medo de eu chegar lá e depois voltar tudo de novo. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho na minha mente. Ok, eu quero chegar lá, eu quero estar com um percentual de gordura menor, eu quero estar com a minha alimentação legal, mas eu não vou ficar vivendo de futuro, eu vou viver no que eu tenho agora. Eu vou fazer minha comidinha agora, eu vou gostar do meu corpinho do que eu tenho agora e vou caminhando um dia de cada vez, porque é justamente isso que transforma. É a frequência. E para ter frequência, eu não vou poder ficar me descabelando dizendo, poxa, ainda faltam, sei lá, 30 dias da minha dieta. Faltam, sei lá, 7 dias, um mês, 3 meses. Não fique contando o tempo, eu não conto o tempo. Eu vou vivendo, já fiz a mudança no meu externo que eu precisava fazer, já tomei a decisão e agora é só fazer um pouquinho a cada dia que eu vou ter o resultado. Muito importante é comemorar suas pequenas vitórias ao longo desse processo. Não é fácil, às vezes a gente fica pensando, ai, que saco, só tanto, consegui só tanto. Fui pra academia hoje, mas fui pra academia ontem, mas hoje eu já faltei. Caramba, que idiota, não sei o quê. E aí tu vai se afundando na lama das emoções negativas e isso vai te afastar cada vez mais do teu objetivo. Então, assim, se eu consigo coisas mínimas, tipo hoje a minha alimentação foi muito boa, eu fiz um mix de legumes com peixe, que eu sou apaixonada. Eu queria muito começar a introduzir o peixe na minha alimentação, porque eu acho que o peixe, às vezes, ele é um pouco mais difícil de congelar e tudo mais. Mas hoje eu já comi isso e eu fiquei muito feliz. E, assim, eu me agradeço, nem que seja internamente, por eu ter tido esse trabalho, porque isso demonstra que a gente tem amor próprio, que a gente faz por nós o que a gente faria pela outra pessoa, por outra pessoa, sabe? E é muito mais fácil, às vezes, a gente fazer por outra pessoa do que fazer por nós. E quando é por nós, a gente fica, depois eu faço de qualquer jeito, né? Então, assim, quanto mais tu faz isso, isso vai aumentando o teu senso de valor, teu amor próprio, tua autoestima. Isso vai te gerando autoconfiança para fazer mudanças em outras áreas também. Quando eu falo sobre alimentação aqui, eu tô te trazendo esse tema específico, que é o que eu tô vivendo agora, mas tu pode levar para todas as áreas da tua vida. Se tu começa numa área, isso vai te dando autoconfiança para gerar e girar em outras áreas, sabe? É uma coisa que a gente entende quando a gente vive. Então eu te convido a ter esse tipo de pensamento quando tu quiser mudar alguma coisa e não ficar esperando que alguém chegue aqui, ai, bora lá, bora fazer tal coisa. Não, dificilmente as pessoas elas vão ter esse impulso na tua vida. Quem tem que ter esse impulso é tu, né? Então eu tinha que ter esse impulso sozinha e eu queria, eu sentia que eu precisava disso. Isso está muito também ligado com o que tu sente que precisa fazer, não necessariamente partir de, eu me comparei, a fulana tem esse corpo, quero esse corpo, então eu vou. Isso não vai dar certo. Isso vai ter um prazo de validade, porque tu não tá partindo de ti, tu tá partindo do outro, de uma comparação. Não é algo que veio de dentro do teu coração. Então, eu sei que tu sabe aí as coisas que tu precisa mudar, as coisas que Deus fica te cutucando. Olha, faça isso, tá? Tá faltando fazer isso. Tu te acorda com aquele incômodo, tu dorme pensando naquilo, tu sonha, sabe? Então, assim, é Deus, é a vida te mostrando que de fato tu precisa tomar uma decisão e encarar o caminho dessa transformação. E por último, assim, para eu tentar fechar aqui o vídeo para ele não ficar muito longo, é a gente se cercar de pessoas que tenham o mesmo objetivo. Como eu te falei, eu compartilhei esse meu pensamento com meu marido e ele super topou. Ele também queria passar por essa transformação e isso tem me ajudado muito, porque ele fala sobre isso, eu falo sobre isso, a gente compartilha ali dos momentos que não são tão bons, de, eu tô com fome, o que a gente vai comer? E a gente compartilha, porque eu tava pensando em fazer isso antes, mas eu não tinha compartilhado com ele, e tava ficando muito difícil porque ele tava comendo muito dentro de casa, sabe? Então, assim, ele comprava muito pão, ele comprava não sei o quê, e eu queria fazer essa transformação, mas eu via ali aquele pãozinho quentinho, aquela coisa gostosa, e eu não sou do tipo de pessoa que fica passando vontade, sabe? Apesar de eu saber que eu queria mudar, mas aquilo dificultava. Então, se cercar de pessoas que te incentivam, que têm o mesmo objetivo, é sempre primordial. Eu sempre falo aqui no canal que toda mudança que a gente quer fazer, a gente precisa dar um corte real nas pessoas que estão à nossa volta, que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer viver.
Pode ser a pessoa que está ao teu lado, pode ser tua mãe, teu pai, pode ser, sei lá, colegas de trabalho, enfim. Tem gente que não tem como a gente eliminar da nossa vida, mas tem como a gente parar de sofrer influência daquela pessoa, né? Tentando ficar o mínimo possível em contato com ela. Amigas, então é isso, meu bate-papo de hoje. Eu queria compartilhar isso contigo. É um processo, é algo muito gostoso de viver. Eu sempre acho assim que essas novidades, esses glow-ups, essa transformação assim super mínimas que acontecem no teu dia, que te ajudam muito, que te mostram que o teu amor próprio, ele é o que vale, ele é o que vale a pena investir. E eu te indico isso. Se tu gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo pra mim qual tipo de processo tu tem vivido ou que tu quer viver. E tem sido tão difícil essa transformação, começa a analisar esses pontos que eu coloquei aqui, identifica o que de fato tem te prejudicado. É isso, eu te espero nos próximos vídeos, tem novidades por aí. Estou gostando muito do crescimento aqui do canal, é pouco, mas eu comemoro as minhas conquistas. São 200 seguidores, que eu comecei realmente do zero num canal de autoconhecimento, de mentalidade feminina. Não é fácil, tá? Não é todo mundo que quer buscar isso, não é todo mundo que acha que isso é importante, mas como eu tô te provando aqui como isso na prática afeta na nossa vida. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo!